a gente trabalha muito com tratados, né? Muito com tratados. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, mas Alexandre, o que é um tratado? Né? Alexandre, como é que funciona um tratado? Por que respeitar um tratado? Quem é que é parte de um tratado? Eu falei assim, olha, eu vou fazer o seguinte, em vez de eu ficar falando no monólogo aqui, eu vou trazer alguém que saiba e entende do assunto para falar sobre isso com você. Também o Ivonei trabalha né, com direitos humanos, né? Tu és amigo curi de alguns processos, né? Se eu não me engano. Então, melhor do que ninguém é o Ivonei para falar sobre tratados, e aí depois eu vou costurando com o PPPI. O que é um tratado internacional? Como é que Então, funciona? Quem é que é parte? Entendeu? Porque tem muita gente aqui uhum, que segue, que ainda está na faculdade e querem, às vezes, enveredar para o direito internacional. Tem pessoas que querem mudar o foco da carreira e trabalhar com direito internacional. Né? Ou seja, tu podes trabalhar com direito internacional onde quer que tu esteja. Não é porque tu quer trabalhar com direito internacional que tu tem que ir embora. Entendeu? Isso é uma coisa que também uhum. as pessoas são os mitos limitantes que a gente tem que quebrar. Tu pode trabalhar com direito internacional onde quer que tu esteja. Né? Então, assim, e uma das bases para isso é tratado. Vamos lá, Ivonei, tratado. Tratado, então, muito bem. Então, tratado internacional, a definição clássica que pode se encontrar em qualquer manual, é um acordo formal escrito entre sujeitos de direito internacional público. Essa seria a principal definição. Claro que o principal tratado sobre o direito dos tratados é a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 69. Isso. Lá, a definição que é posta clássica é posta como acordo formal escrito entre Estados. Mas por que eu quero frisar entre sujeitos de direito internacional público? Ótimo. Porque também é possível o acordo entre organizações internacionais. Esse é um ponto muito importante. Eu só vou fazer uma parte aqui rapidinho, porque é aí que entra o meu negócio com os tratados em planejamento e proteção patrimonial internacional. Porque, por exemplo, a OSDE é quem, né, emana regras ali nos tratados que me dizem respeito na minha prática profissional do dia a dia. Diariamente eu tenho que referir ao CRS, por exemplo. Desculpa, só uma parte que foi importante. Não, tá. Não, perfeito. Não, porque esse destaque é importante ser feito, porque o que acontece Por que lá em 69 teve aquela definição só entre estados, só essa limitação? Porque até então, naquele momento, assim, não era uma prática usual ter acordo, não era algo tão recorrente acordos entre organizações internacionais. Dos anos 90 para cá, começou a ter essa prática de tratados entre organizações internacionais. Então, por isso, o conceito clássico que vocês encontram na Convenção de Viena de 69, ele acabou ficando para trás, né? Tanto que é tão real isso que, alguns anos depois, em 86, foi feita uma nova Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, regulamentando tratados entre organizações internacionais. É importante frisar aqui para âmbito Brasil, para nós aqui, moramos aqui brasileiros, que essa segunda convenção ainda não teve o processo pleno de ratificação aqui no Brasil. Ele já teve um trâmite bem acelerado dentro do Congresso Nacional, mas ainda falta a promulgação do decreto e o depósito da convenção. Claro, essa questão do rito a gente vai entrar na sequência, né? As pessoas têm que entender que o fato de o país ser signatário de um tratado não é só ir lá e assinar, existe todo um processo legislativo interno que faz com que as regras contidas naquele instrumento passem a valer para o país, né? Então tem todo esse processo legislativo. Exatamente. Então só para os juristas que estão aqui, em resumo da obra, quais são os principais documentos regulamentadores sobre o direito dos tratados para que vocês que trabalham com planejamento patrimonial precisam ter em mente. Então, primeiro é a Convenção de Viena de 69 sobre direitos dos tratados, que já está em vigor no Brasil desde 2009. E aí, em 2009, aí eu me lembro que eu estava cursando o segundo semestre de Direito e foi o ano que eu conheci o Jessa, foi o ano que eu estava fazendo a cadeira de DIP público, e eu me lembro que o professor comentou, olha, finalmente entrou em vigor depois de, 20 e tantos anos de trâmite de ratificação, a Convenção de Viena sobre Direitos Tratados de 69. Então, desde 2009, esse tratado está em vigor no Brasil, e a Convenção de 86, que é o segundo documento, que ainda não está plenamente em vigor no Brasil, embora já tenha
tido um grande avanço dentro do Congresso Nacional, o processo de ratificação. Então, esses são os dois principais tratados que vocês precisam ter em mente quando se fala, digamos, quais são as convenções que regulam os direitos tratados. São essas duas. Então, é muito importante esses dois tratados, né? Então, tendo já esse panorama, o que é o tratado, quais são os principais marcos normativos, né? Então, aí o que acontece? E aí, então, como é que funciona, então? Primeiro, nós temos que ter em mente quem são as pessoas capazes para firmar um tratado. Então, são chamados plenipotenciários, aqueles que representam o Estado ou a organização internacional que vai firmar o tratado, né? Então, esses plenipotenciários, eles têm, digamos, vamos por assim, fazer uma analogia bem grossa, assim, é como se fosse uma procuração do sujeito de direito internacional público para que essa pessoa firme o tratado. Então, esses seriam plenipotenciários. Então, seriam chefes de Estado, embaixadores, então está tudo regulamentado ali pela Convenção de Viena ali sobre direitos tratados. Quem são essas partes capazes de firmar o tratado, né? Então quando a gente tem aquela notícia, houve a assinatura do tratado, esse primeiro bloco, né? O primeiro bloco quando houve a assinatura, né? Então, a assinatura, como o Alexandre disse, não é o processo que termina ali. O processo que começa ali. Exato. Começa ali com a assinatura. Então, da assinatura, qual é o efeito da assinatura perante o cenário internacional? Significa que o Estado ou o sujeito de organização ou a organização internacional concordou com o texto, mas não significa que ainda está em vigor essa concordância perante o cenário internacional. É uma concordância, digamos, o primeiro passo. Digamos, olha, eu concordo com isso, mas tá obrigado? Não, calma, obrigado é outros 500. Obrigado nós temos que fazer o processo de ratificação. E aí o processo de ratificação... Aí que vem aquela história, né? Assinou, mas não ratificou. Exatamente. Então assinou a concordância a primeiro passo, né? O cara foi lá, comprou a joia para a namorada, e aí disse, comprei, mostrou no telefone, mas não entregou. Exatamente. Então esse é o primeiro passo. Digamos, eu vou comprar, mas tu comprou, tu vai me entregar? Não, é outros 500, eu só preciso fazer o depósito. Então esse é o primeiro passo. E aí a ratificação, que é a que faz surgir os efeitos o efeito completo a pleno vigor. Então, tem o seu, conforme mas é interessante, por exemplo, na Argentina, por exemplo, ordinárias. É criada como se fosse uma lei, assim, lei tal, né? Então, isso é bastante interessante. Passa pelo Congresso e o Congresso promulga como lei. Aqui, o nosso caso, então, o processo passa pelo Congresso Nacional, então, todo o processo de aceitação. Claro, vou pôr bem a grosso modo, né? Claro, tem tratado de direitos humanos que tem um fórum diferenciado. Toca a grosso modo, que é assim que a gente gosta. Certo. Então por exemplo, os tratados em geral, eles têm todo um trâmite de ping-pong ali, de votação em casa e tal, como se fosse uma lei ordinária, só que em tratados de direitos humanos eles têm um quórum mais diferenciado, um quórum maior, isso está na Constituição do Brasil, né? Então o Congresso está aprovando ali... E por que essa diferenciação para tratados de direitos que contemplam direitos humanos? Por que essa diferença? Então é porque até por conta do status deles perante a Constituição, né? Que eles têm um status superior, eles têm um status de emenda constitucional, né? Então por isso que eles têm aqui perante o Brasil. Né? Isso foi desde a emenda constitucional 45, né? Que instituiu isso aí, né? Em 2004. Então por causa disso que tem essa diferenciação mais forte, assim, né? Então por isso que tratar de direitos humanos tem esse quórum de aprovação maior. Mas, então, a grosso modo, então, os tratados eles têm um ping-pong ali entre as casas legislativas, aprova o Senado, aprova a Câmara. Aí, depois que as duas casas ali aprovam, aí que vai para a canetada final ali da Presidência da República, né? Para fazer a aprovação, a promulgação em forma de decreto, e aí a parte final, que aí está regulamentada também pela Convenção de Viena de Direitos Tratados, que é quando é o último passo que, digamos, agora está realmente valendo perante todo mundo. É quando o Estado faz o depósito desse tratado. E geralmente o próprio tratado que ele firmou,
tem ali a condição de em qual organização ou quem será o depositário, né? Então, quando é feito o depósito, quando nem, por exemplo, a própria se não me falha a memória, da OCDE, se não me falha a memória, eu me lembro, assim, que o Brasil fez o depósito do tratado, teve a notícia de depósito. Então, eu lembro daquela notícia, finalmente, alguém noticiou corretamente quando esse tratado começou a valer perante o Brasil, quando foi o depósito. Então, o depósito é o ato final, é quando, realmente agora está valendo o tratado perante o Senado Nacional, quando é feito o depósito internacional, né? Então, esse é um ponto muito interessante que é feito, né? Claro, para o âmbito interno, para nós aqui, é quando é feito o decreto final do presidente. Então, para nós aqui, quando o presidente ele faz o decreto, promulga o tratado tal, etc., o âmbito interno já está valendo. Então, isso significa que vocês já podem usar aqui perante a legislação interna. Caso vocês venham fundamentar em petições e tal, com o decreto vocês já podem fundamentar. Já integra o corpo legislativo doméstico, né, nacional, ou seja, aquelas regras passam a valer internamente também, que é o caso, né, da bitributação, por exemplo, os tratados de bitributação, né, que a gente usa direto. A primeira coisa que às vezes se pergunta, né, quando a gente vai o sujeito mora, sei lá, na Nova Zelândia, o sujeito mora em Portugal, existe tratado de bitributação entre esses países, sim ou não? Essa é uma das perguntas mais recorrentes que a gente faz, e na prática, porque a ideia, e isso que tu falaste é muito importante, Fanny, por quê? Porque as pessoas, às vezes, e não sei se tu concorda comigo ou não, quando a gente faz direito internacional público, a não ser os ratos de biblioteca que nem eu e tu, que continuamos gostando de direito internacional, é aquela cadeira que as pessoas não necessariamente prestam muita atenção, porque dizem, nunca vou trabalhar com isso, nunca vai ter uma aplicação prática na minha vida profissional. É um dos mitos que se tem, né, que as pessoas acham que aquela cadeira, né, eu até falei que as pessoas que são ratos de biblioteca, que nem eu e tu, né, que gostam de direito nacional, que acabam ficando com o direito nacional pro resto da sua vida, a gente consegue ver o quanto a gente pode trabalhar com o direito internacional no nosso dia a dia. Qualquer área do direito que tu for trabalhar, tu vai ter uma parte que vai falar sobre tratados internacionais. Qualquer área do direito. Com certeza. Né? Então, com certeza. Com certeza. Essa tua explicação inicial foi muito importante para as pessoas entenderem que o tratado internacional não é uma coisa que fica lá no mundo das ideias, né, circulando pelos corredores da ONU. Não, ele está aí no dia a dia de qualquer profissional do direito, independentemente de onde ele estiver e de ele não falar outras línguas. Isso daí que é o gosto pelo direito internacional, que os professores, na sua maioria das vezes, eu, por exemplo, não tive a sorte de ter um professor de direito nacional público que me fizesse ter o amor pelo direito internacional público, veio meio que sozinho, né? Porque a gente não via a conexão do nosso mundo real, do nosso dia a dia, do estágio, quando a gente fazia o estágio com o direito internacional, né? Então, assim, afortunados aqueles que tiveram essa oportunidade. É muito interessante esse seu relato, porque realmente é um problema de ensino jurídico aqui no Brasil, fazer enorme, essa conexão, né? Enorme. É um problema. Eu me lembro que eu tive a felicidade, assim, de... um dos meus estágios que eu fiz, que foi no MPF, eu me lembro que teve um dado momento... tu consegue. Que eu tive esse contato, assim, né? Mas foi na parte de procuradores aqui federais aqui que me seguem. Legal, eu lembro quase 10. Legal. Eu me lembro que eu tive contato no MPF, principalmente na área de justiça de transição, questão de comissões de anistia que vieram no Brasil, então a gente tinha que usar muita a jurisprudência da Corte Interamericana, ou até da própria ONU mesmo, algumas normativas, alguns relatórios especiais, então foi um momento assim que eu achei espetacular, né? Ter tido esse contato, né? E tu vê, é um dos raros estágios que tu pode fazer que vai te dar acesso direto a trabalhar com isso direto, né? E não de forma colateral com o direito nacional público. Então, que maravilha. Até as pessoas depois, se quiserem entrar em contato contigo, né? Até para te perguntarem sobre isso. Porque às vezes as pessoas dizem, tem muito pessoal aqui que está no 4º semestre, 5º semestre, e dizem, pô, Alexandre, eu queria muito, mas eu não sei por onde começar. Fala com o Ivonei. Claro, com o maior prazer, né? Com o maior prazer do mundo. Então assim, então, essa conexão, assim, por vezes é difícil. Até os professores de Direito Nacional Público, alguns penam muito para conseguir fazer a conexão, né?
Eu me lembro, por exemplo, quando algumas vezes que eu dei aula na Verbo Jurídico, por exemplo, eu tentava puxar conexão, por exemplo, com alguns temas de direito interno para o pessoal entender. Então, por exemplo, um tema que parece muito distante, mas ele está muito próximo. Por exemplo, imunidade de jurisdição, por exemplo. Uhum. Parece que é um negócio muito distante, né? Parece um negócio muito... Nossa, imunidade de jurisdição, nossa, parece algo só ver ali no... caso Pinochet e tal, aquele negócio do enxerga longe, mas... do direito do trabalho, por exemplo. A questão, por exemplo, se um empregador que... sei lá, um empregado que trabalha num consulado, por exemplo... E como é que fica a questão da execução trabalhista? Como é que fica todo esse ponto? E ali tem uma base de direito nacional público interessantíssima ali, tem uma conexão interessantíssima com a unidade de jurisdição. Questão, por exemplo, de tributação, por exemplo. Eu me lembro também essa questão de incidência de alguns impostos sobre... Eu me lembro um caso muito especial de um amigo meu, que ele veio falar comigo que uma vez ele foi defender um consulado aqui em Porto Alegre, e tributo que não fazia o menor sentido, assim. Ele, assim, cara, eu sei o baixo tributário, mas tem algo de direito nacional público que eu quero fundamentar, mas como é que é o fundamento? Cara, Convenção de Viena sobre relações consulares. E aí ele, tá. Então, essas conexões, assim, que por vezes não... na sala de aula não é tão evidente, né? Mas na prática aparece isso daí, né? Como te disse, na prática de proteção e planejamento patrimonial internacional, tu tem que ver vários acordos, Bom, depois tem as diferentes categorias, né? Tu podia falar, de repente, um pouquinho sobre tratado, convenção, né? Ou seja, mas tem vários instrumentos que regem as relações entre os estados. E o que eu mais trabalho no meu dia a dia mesmo são os tratados de bitributação, contra a bitributação, né? Que é a pessoa não ser tributada em 2 estados ao mesmo tempo. Enfim. Exatamente. Então, assim, eu acho legal também, Vanessa, a gente puder falar um pouquinho sobre o teu trabalho, porque o teu trabalho é fascinante, né? Tu trabalhas com direitos humanos, né? Eu trabalhei, acredite ou não, antes de entrar na indústria financeira, 15 anos atrás, eu trabalhei com direitos humanos, inclusive eu treinei por uma ONG aqui de Genebra, Associação para a Prevenção contra a Tortura, eu ia para a América Latina treinar defensores públicos no protocolo de prevenção contra a tortura. Então, eu ia dentro dos presídios, junto com os defensores públicos, morrendo de medo, né? Um dia eu vou te mostrar as fotos de eu defender. Sensacional. Deu trabalhando dentro lá na Costa Rica, lá quase teve um motim no presídio feminino. Foi um inferno. E aí, mas então, assim, eu trabalhava muito. E lá na Costa Rica a gente foi na Corte Interamericana e tal. Então, assim, eu trabalhei bastante com direitos humanos e eu acho fascinante. Eu não trabalho mais, evidentemente, mudei de área, né? Mas existem uma série de ações dentro da indústria financeira que podem ter reflexo em direitos humanos através de filantropia, enfim, várias outras ações. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o Amicus Curiae, por exemplo, né? Como é que tu trabalha, como é que tu, estando em esteio, trabalhas com o Amicus Curiae, que é, né, um trabalho todo de direito internacional com direitos humanos e utilizando de instrumentos internacionais. Travou. Então, fascinante a tua experiência. Consigo, tô ouvindo. Então, assim, a questão do Amicus Curiae, eu descobri por total acaso, depois de formado. Assim, explica para as pessoas o que é o Amicus Curiae. Então, o Amicus Curiae, ele é, a tradução literal, amigo da corte, né? Então, é um terceiro interessado que dá a sua opinião, dá o seu parecer sobre o caso ali, né? O professor que me fez o convite para participar como Amicus Curiae no caso Herzog, perante a Corte Interamericana, o professor José Carlos Moreira da Silva Filho, o Zeca. Ele é da PUC, ele foi da Comissão de Anistia, ele tem uma trajetória de pesquisa muito interessante. Ele me fez o convite, eu já conhecia ele, e eu não sabia como é que era esse procedimento. Ele já tinha participado no caso Guerrilha do Araguaia, lá em 2009. Então, aí que eu estava falando, né? Então, o professor José Carlos, ele me fez esse convite, aí ali eu conheci o procedimento em casos contenciosos, e durante a elaboração desse Amicus Curiae, eu conheci como funciona em opiniões consultivas também. Porque na época tinham chamadas de 2 opiniões consultivas. Uma que foi, inclusive, revolucionária, saiu inclusive no New York Times, dizendo que foi a decisão mais vanguardista de uma corte regional de direitos humanos, que foi a opinião consultiva 24, que foi sobre a mudança de nome com base em identidade de gênero. Foi uma decisão
muito inovador, assim, dentro das Cortes Regionais de Direitos Humanos. E estava também a opinião consultiva sobre direito ao asilo político, né? Uhum. E aí, quando eu estava fazendo esse do caso Herzog, aí eu olhei para essas duas chamadas e acabei fazendo amigos também para essas duas opiniões consultivas, né? Uhum. E ali que eu conheci o procedimento, né? Ali que eu conheci o procedimento, depois participei de mais alguns outros casos também. Uhum. E aí que eu decidi escrever alguma coisa, e eu publiquei um manualzinho bem De amigos curtinho, porque assim como... Então deixa eu te fazer uma provocação agora. Vou te fazer uma provocação, tá? Porque aqui eu acho que a gente tem que explorar ao máximo o teu conhecimento, tá? E são pouquíssimas pessoas que eu conheço que fazem amicus curiae. Meu primeiro trabalho aqui em Genebra, que foi na Comissão Internacional de Juristas, meu primeiro dia de trabalho foi um amicus curiae. Então é um negócio que eu acho fantástico. Mas a provocação que eu quero te fazer é o seguinte: trazendo, né, as nossas similaridades profissionais e de gostos e tudo, inclusive Dave Brubeck, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que a gente poderia trabalhar com amicus curiae, por exemplo, tu sabe, eu não sei se tu sabe ou não, provavelmente sabes que já pulando para outro tema, né? As cerâmicas marajoaras, né, do Nordeste do Brasil, são os artefatos de proteção cultural mais traficados para fora do Brasil. Tá? E eu não sei até que ponto tu tá a par disso ou não. Tá? Mas o que acontece? Dos índios Marajoara, né? Ou seja, aquelas cerâmicas são meio vermelhas, pretas, enfim, lindas. E existe um comércio, um tráfico ilegal dessas cerâmicas para fora do Brasil. Né? Como é que funcionaria o amicus curiae numa situação como essa, por exemplo? Tu diz em caso em trâmite perante, por exemplo, a Corte Interamericana ou dentro do Brasil aqui? Aí que tá. E aí qual é o enquadramento? Essa é a provocação. Qual é o enquadramento que nós poderíamos dar para esse tipo de situação? Onde tu tem cerâmicas marajoaras, que são, né, são bens culturais, são artefatos arqueológicos com quase 2.000 anos, né, e que são extraviados. Extraviados não, como é que se diz em português? São traficados, né, num comércio ilegal com a ajuda de autoridades locais, que eles conseguem sair do país de alguma maneira, né? Sim. Então assim, e aí, o que poderia ser feito pelo Brasil em termos de proteger esses bens? Qual é a corte regional? Qual é o tipo de processo? Ou seja, que medida poderia ser tomada para que esse tipo de bem cultural não fosse traficado? Então, dentro do direito nacional do patrimônio cultural, temos algumas convenções que protegem contra o tráfico ilícito de bens culturais, né? Então, o primeiro ponto, assim, que essas convenções trazem é a questão da cooperação internacional entre Estados. E aí, o âmbito aí da proteção aí envolve mais de uma organização internacional de uns anos para cá. Então, por exemplo, vocês vão encontrar, por exemplo, nessa questão de proteção de tráfico ilícito de bens culturais, vocês vão encontrar, às vezes, a Interpol atuando com a Unesco e, às vezes, atuando com a UNIDROIT. Às vezes, esses 3 órgãos, e, às vezes, também o Conselho Internacional de Museus também. Então, às vezes, esses 4 órgãos, eles atuam em conjunto, né? Então isso é o primeiro passo, né? Por que esses órgãos, eles atuam em conjunto? Porque tem normativas específicas, por exemplo, até a questão de catalogação de bens culturais também. Esses órgãos, eles têm um certo controle, digamos assim, o bem cultural está bem catalogado no país que é membro de convenções como a Convenção de 70 da Unesco, a Convenção de 95 da UNIDROIT. Então, tem um padrão de catalogação desses bens culturais. Então, a partir disso, eles conseguem rastrear onde é que está esse bem, onde é que ele vai. E aí a questão da Interpol também, a questão de descoberta de redes internacionais de tráfico. Então, essa questão da proteção de bens culturais, assim, em termos de tribunalização desse problema, é mais difícil de se ver. Eu não me recordo de nenhum caso de corte regional. Pois é aí que eu queria chegar. Não me recordo. É exatamente aí que eu queria chegar. Por quê? Por quê? Pois é, por que não chega, né? Porque até a questão da... Deveria, né? Seja, tu tá falando deveria, com certeza. Bem cultural, é a identidade do país, é a identidade de uma formação cultural. E por que não existe judicialização disso? Se tu tem casos famosos... Pois é, né? Bastante curioso.
né? Em Pois outros é, países é que nem tem, agora, por exemplo, a questão do Estado Islâmico, por exemplo, que uhum. causou um Em alvoroço Palmira, gigantesco, na né? Que, Síria. exatamente, exatamente. Então, por que que não acontece isso, né? Porque até a questão, por exemplo, dos procedimentos nas coisas regionais de direitos humanos, a questão da identificação da vítima, quem é o polo da vítima, né? Porque quando se rouba um bem cultural, a vítima não é só eu Sim, ou é tu, é difuso. uma É nação inteira, difuso. né? São É, direitos difusos. é Tu difuso, né? entende, Ivan? É aí que eu queria chegar. Exatamente, O porquê que. exatamente. Porque, como a gente fala muito de patrimônio aqui, a gente tem que falar de patrimônio no sentido amplíssimo da palavra. E bens culturais fazem parte Uhum, do patrimônio difuso, que pertence a todos. Né? E por exatamente, que não existe uma exatamente. judicialização de certas práticas que violam isso? Né? E aí que eu queria chegar. Então, Pois é, por... será que poderia o Ivonei, por exemplo, junto com o Alexandre, poderiam chegar e provocar o Ministério Público, provocar alguma instância jurisdicional para que se tome uma atitude em relação a isso? E como amicus curiae, será que nós poderíamos, na capacidade de cidadão, de indivíduo, provocar esse tipo de processo para que se judicialize e, eventualmente, se regule ou se Uhum. tutele esse tipo de atrocidade contra os bens culturais? Certo. Aí o Ministério Público Federal, ele tem departamentos especiais para voltados à proteção do patrimônio cultural, né? Então, no âmbito Uhum. interno, então, o órgão que vocês vão recorrer é o Ministério Público Federal. Esse é o principal órgão, né? Porque ele atua em conexão com o IPAM também e com institutos de patrimônio estadual histórico nacional. Então, o órgão que vocês vão procurar é o MPF para fazer denúncias em caso de deterioração. E o Uhum. MPF é bastante atuante. Olha, eles É, têm uma atuação muito interessante aqui dentro do Brasil. E é. dentro aí a questão do amicus curiae dentro do âmbito interno, aí isso é Uhum. regulamentado pelo CPC, que é o CPC de 2015 aqui. Tá. Então, sim, é possível, só que ele é bem aqui é bizarro assim, porque dentro do Brasil o procedimento de amicus curiae em tribunais ele é muito burocrático, muito Sim, é assim, tipo, feito para não funcionar, né? exatamente. Por exemplo, um amigo meu ele foi de uma ONG que participou do caso da união homoafetiva no STF, por Uhum. exemplo. Ele falou que foi um drama entrar com amigos curiae. Demorou muito, assim, porque depende de decisão de relator, de partes, enfim. É um horror. E já na Corte Interamericana é impressionante porque ela é um procedimento muito menos burocrático. É surreal, assim, ele é rápido, ele é célere, a Corte responde super rápido, sabe? Então, quando tu faz o protocolo ali, vem no mesmo dia a resposta automática, dali a 5, 6 dias já vem o despacho da Secretaria da Presidência do Tribunal e tá tudo certo, sabe? Não, Então, não é por acaso que a gente ouve tanto falar dos processos que entram pela Corte Interamericana. Não é por acaso. É porque exatamente. justamente tem essa celeridade que facilita com que as pessoas possam, né, vislumbrar certo procedimento como amicus curiae para determinados, enfim, violações ou supostas violações de direitos humanos. Né? Uhum. Então, não, eu acho isso, eu acho fantástico, Ivonei, porque tu está dando uma perspectiva. Às vezes uma coisa, eu fico falando aqui pro pessoal, vocês podem trabalhar com direito internacional, sabe? Mas é muito bom que tu tenhas vindo aqui e que tu possa mostrar isso, né? Porque, claro, tu trabalhas mais para a área de direitos humanos, que é uma área que eu já trabalhei, e eu hoje estou numa outra completamente, né, distante, mas tu tem dois exemplos de pessoas que trabalham com direito internacional, né, independentemente de onde estão, e que fazem valer, né, se fazem valer na sua prática de instrumentos internacionais, né, que às vezes as pessoas até desconhecem que podem ter acesso, que nem esses processos que a gente Uhum. falou, né? Então, eu acho assim, eu acho fantástico que tu possa dar essa perspectiva, né, em termos de direitos humanos, que é uma coisa que a gente ouve pouco, né? Pelo menos assim, Muito quando tu pouco. fala de Muito. patrimônio e produção, e planejamento e produção patrimonial. Porque às vezes, e eu tive casos onde eu tive que envolver Interpol, eu tive que envolver os Carabinieri na Itália, porque tem coleções de arte, às Uhum. vezes, e tu tem que saber de onde é que vem aquelas coleções de arte. Tu tem uma série tem um caso famoso que eu trabalhei aí, que a família tinha 112 obras de arte, né, do século XI ao Nossa. século XVII.
dentro de um cofre de Nossa. banco. Então foi todo um processo junto aos Carabinieri da Itália, Interpol, Europol, né? E aí tudo sendo regulado via tratados, ou seja, os tratados eles eram Uhum. aplicados ali diretamente. E isso pode acontecer no Brasil também, né? Ou seja, tu tem uma Claro. se tu fala de bens culturais, fala de obras de arte, tu tem que ver se aqueles bens não foram espoliados, né? Não foram furtados, não foram traficados, e tem durante, né, Uhum. durante a Segunda Guerra, os nazistas, eles traficavam muita obra de arte, né? Porque era uma moeda que pagava muito. Então, assim, então tudo isso tem que ser verificado. Na hora que as pessoas vão comprar uma obra de arte, elas têm que têm que estar cientes de que a proveniência daquela obra está de acordo com os tratados internacionais que protegem, né, ou seja, bens culturais. Então, e isso é a prática do direito internacional, né, que as pessoas às vezes não se dão conta do Uhum. quanto podem estar aplicando, né? E isso o Jéssico Exatamente. nos mostrou, né, Boné? Exatamente. E essa questão da proteção do patrimônio cultural aqui se tu vê a atuação do MPF, algumas petições que se tornam públicas, o MPF utiliza muito convenções do âmbito do direito internacional do patrimônio cultural. Muito, por exemplo, a Convenção de 72 é muito usada para proteção por exemplo, de áreas naturais protegidas pela Unesco, por exemplo, Convenção sobre a Não sei se tu te lembra, biodiversidade. nas praias do Rio Grande do Sul, eu não sei se é da tua época, na minha época certamente era, mas era a proteção das dunas de areia, porque as dunas eram Ah, sambaquis, e os sambaquis eram uhum, cemitérios indígenas, cemitérios dos índios, uhum, enfim, do litoral. E o desenvolvimento imobiliário no Rio Grande do Sul, no litoral, ele simplesmente raspava aquilo, né? E aí teve uma época que as dunas eram consideradas, os sambaquis e também as dunas, como patrimônio. Como é que tu falaste agora? Patrimônio do meio ambiente, tem um termo específico. é patrimônio natural. Patrimônio natural. Patrimônio natural. Exato, que Uhum. as dunas eram parte do patrimônio e não podiam. Até hoje tu vai para Atlântida, Capão, enfim. Do Capão já não mais muito, mas tu ainda vê as dunas ali que eram parte do. Uhum. Eu me lembro que o Ministério Público entrou pesado ali. Bom, eu quero só agradecer todo mundo pela presença, que te agradecer pelo convite. E com certeza a gente tem muito papo para Muito, conversar ainda, a gente tem muito. muita coisa para É, falar. 1 hora de live é pouca, né? Mas, claro, vamos conversar por Zoom, por outros ótimo. canais. Não, eu tô aberto. Para mim é uma honra poder trocar uma ideia sempre. E ter pessoas aqui assistindo, interessados, que antes não tinham uma ideia de conexão de direito interno com direito Exato, internacional, mas sabe? Então, é esse paradigma que a gente tem que. O Jessup veio para as nossas vidas para nos mostrar como nós podemos mostrar para as pessoas como direito internacional público não é uma matéria de fim de semana, que é uma matéria que tu pode aplicar é, no teu dia a dia se tu quiser, e tu pode nadar de braçada em direito internacional público se tu quiser. E as pessoas não com se dão conta certeza, com disso. certeza, Então nós vamos com quebrar esse certeza, paradigma. com certeza.